E essa polêmica, ou seja, o desconforto, que isso que eu estou falando aqui gera, é parte do processo criativo que precisa enfrentar essas questões. A crítica do espetáculo, a crítica do Capital, não tem uma resposta fácil. Por isso que ela é fascinante. Porque ela conduz a um outro plano de mais abertura, mais arejamento, mas não para a convocação de um chefe que venha resolver as coisas. Pois então, falando um pouco sobre a mercadoria como imagem, do texto do Capital, do Marx, ele descreve o que é a mercadoria, que é a mercadoria que estaria presente em todos os lugares. E ele fala da mercadoria como coisa corpórea, desde o começo, antes de falar do fetiche, do qual ele vai tratar logo em seguida. E lá pelas tantas, ele fala dessa coisa corpórea que tem um valor de uso, ou seja, aquele atributo da mercadoria que atende a necessidades. E aí ele diz, sejam elas necessidades do estômago ou da fantasia. Ele enxerga é o quê? Ele enxerga como uma brecha, como uma potencial possibilidade, a mercadoria exercendo essa função de atender o que ele chamou de necessidades da fantasia. E fica ali aquele registro, não se vai fazer grande coisa com isso, e eu gosto de lembrar disso por dois motivos. O primeiro é porque, para os termos do marxismo, a mercadoria é uma coisa. É uma coisa. É muito difícil a gente pensar nos termos do tal materialismo histórico ou do Capital, uma mercadoria que não seja uma coisa. Eu chamo a atenção de vocês para isso. Coisa corpórea. Mercadoria é microfone, cadeira, sapato, caneta, telefone, são coisas que nós pegamos com a mão. E essas coisas são produzidas. E elas atenderão necessidades. E ele fala também, quem com o seu próprio trabalho produz um bem, produz valor de uso, mas não produz valor de troca, porque essa coisa produzida não se divide ao mercado. Eu acho que todas essas noções são familiares para vocês. O ponto é que eu vou falar que a mercadoria é muito mais do que coisa, e que a coisa é uma característica quase que secundária da mercadoria. Ela é indispensável muitas vezes para a circulação, ou para a realização, para a precipitação da realização do valor de troca da mercadoria, mas ela não é aquilo que concentra mais valor na mercadoria. E isso que eu falo é de difícil assimilação e até mesmo de difícil aceitação dentro dos cânones da tradição marxista. E é mesmo uma ideia inacabada, uma ideia que vai demandar outras evoluções, outros aperfeiçoamentos. Para entender minimamente, dentro da tradição, como é que a produção da mercadoria sai daquilo que seria o plano da matéria corpórea para alcançar o plano da imagem, uma boa passagem é exatamente o espetáculo do Guy Debord. Outra boa passagem seria algumas proposições do Adorno, mas eu acho que o Paulo Arantes deve ter falado sobre isso e tudo. O Guy Debord
lá pelas tantas, afirma, e eu comentava um pouco isso também naquele texto, quando o Capital aprendeu a falar, que o espetáculo é o capital em tal grau de concentração que se torna imagem. Eu adoro essa expressão. O espetáculo é o capital em tal grau de concentração que se torna imagem. Aí tem a ideia da concentração e a ideia de que o capital é espetáculo e vice-versa, né? O que nós chamamos de espetáculo é capital. E ele alerta de maneira reiterada que o espetáculo não é uma concentração de imagens. E ele não é apenas a indústria cultural. É muito mais do que isso. Aí eu faço uma pequena recapitulação. Quando Adorno e Horkheimer, na indústria cultural, percebem que os bens, os produtos culturais tinham deixado de ser resultado do trabalho quase que artesanal e autoral dos artistas, para se converterem em mercadorias produzidas industrialmente, eles viram que a autoria, a criação individual tinham dado lugar para um procedimento industrial banal. Se o artista morreu, não tem problema, você substitui. Se o artista está com gripe, vem alguém e substitui. E nós entramos na era da arte com carteira de trabalho. Às vezes eu até me divertia, pensando que os Titãs tinham carteira de trabalho, 13º, porque era tanta gente no conjunto, no grupo deles, e eu fico pensando se eles tinham aposentadoria, porque é um pouco uma caricatura, é um retrato do que a indústria cultural põe em marcha. E basicamente, eles percebem que a área da chamada cultura começa a funcionar como a indústria química, como a indústria automobilística, a indústria bélica, a indústria têxtil. As leis de ordenação dessas atividades são correlatas, substituíveis entre si. Por isso que o burocrata do ramo de supermercados pode amanhã ser um gerente de uma editora de revistas. E depois, no outro dia, ser presidente de um jornal. E no outro dia, ser diretor de uma gravadora de discos, ou de uma editora, ou de uma emissora.